sou bissexual. Meu nome é Stephanie Nobre, eu tenho 18 anos e eu sou lésbica. A fase de descobrimento para mim foi meio complicada, porque eu nunca me entendi como gay, assim, eu não tinha essa concepção da palavra gay muito formada no meu ser, assim. Eu achava que era comum menino beijar menino e menina beijar menina. E quando eu comecei a ter mais ou menos uns 12 a 13 anos, quando eu tive contato com outras pessoas, que eu fui alertada, assim, que isso era ser gay. E aí eu percebi, então eu sou diferente. Há 3 anos atrás, em uma festa, eu vi uma menina e senti algo diferente por ela e eu não entendi aquilo. Foi bem estranho. E a partir daí, eu não aceitava a priori, né? Mas foi complicado, bem complicado. Eu tinha uns 10 anos. Era na época que todas as meninazinhas estavam de paquerinha e tal. Era o primeiro beijo de todas elas e eu não tinha vontade de ficar com nenhum. Aí daí que me veio várias perguntas na cabeça, por que eu não sou igual, por que eu não quero, por que... Daí nesses porquês acabei encontrando algumas respostas. Porque eu sempre fui feminino e então já cresci estereótipo, que é da pessoa feminada ser gay. Então eu sempre me encontrei meio diferente, mas não sabia realmente se existia um nome para isso. Não, eu não tentei fingir, assim, eu não aceitava pra mim e nem queria assumir algum relacionamento sério. Então eu só ficava mesmo em festas, esse tipo de coisa. Só que depois, em seguida, eu conheci uma pessoa e a gente acabou tendo que assumir o relacionamento e tal, entendeu? Na época, quando eu suspeitei que sim, né, eu não quero ficar com eles porque talvez eu goste das meninas. Aí no começo foi difícil, porque você mesmo cria na sua cabeça um preconceito de que as pessoas já te impõem isso. Então eu mesma ficava, não posso fazer isso, eu tenho que tentar. Aí fiquei com alguns garotos, mas depois eu vi que não dava, chutei o balde mesmo. Aí me assumi. Primeiro pra escola, depois pra família. Eu nunca precisei dizer pra minha mãe que eu era gay. Pra mim hoje eu ainda falo várias vezes, eu sou gay, eu sou gay, eu sou gay, porque é algo que eu nunca precisei falar. Minha mãe, ela sempre foi tão aberta que eu nunca precisei chegar pra ela e dizer eu sou gay. Porque ela achava que nenhum filho chegaria pra sua mãe e falava eu sou hétero. Primeiro eu contei pra minha mãe, aí ela falou que já suspeitava, que desde criança, quer dizer, desde mais nova, já via algumas coisas e que seria difícil. Ela me deu conselhos que seria difícil pra mim, se era isso que eu queria, se eu tinha coragem de seguir em frente. E se essa fosse minha escolha, ela iria me apoiar. Meu próprio pai não aceitou o fato e ele foi bem... A reação dele foi bem complicada. Até hoje ele não quer nem falar sobre isso, a gente não tem uma relação muito amigável, né? Mas ele foi bem estranho, assim, com a reação dele. Foi um fato muito punk na nossa família. Hoje é super tranquilo, levo minha namorada em casa, a gente sai, vai pro shopping, pro restaurante. A minha mãe, a priori, ela ficou bem chateada, disse que não aceitava, assim, ia respeitar, mas não queria divulgar e tal, mas hoje em dia ela já tá bem aberta, ela já aceita, eu tenho meu namoro, eu levo pra casa e ela é totalmente de boa e adora a minha namorada e tudo. Então, hoje em dia não tenho mais esse preconceito mesmo, assim, na minha família, esse tabu, assim, já é mais relax, entendeu? Eu só me assumi quando minha irmã começou a namorar com um menino distante, que ele não era do meio, do bairro e nem de familiares. E aí ele pegou no almoço de família, quando estava todo mundo reunido, ele perguntou, você é gay? Na frente de todo mundo. E a minha reação foi dizer, sou sim. E a gente começou a conversar sobre isso. E depois minha mãe veio perguntar que estava feliz por eu ter falado aquilo, porque ela nunca me viu falando sobre, porque eu não precisava. E aí a gente começou a chorar juntos, porque foi um momento bem, assim, íntimo, que a gente achava que não poderia ter, mas acabou tendo. Eu já sofri, assim, com ela, alguns preconceitos na rua. Tipo, um cara ficar assediando a gente, querendo saber se pode participar. E foi uma coisa bem constrangedora e também colocou até medo, né, que ele podia estar armado. Então a gente acabou não tendo que responder com medo de ele fazer alguma coisa. Apesar de a agressão verbal não ser tão forte no sentido de
causar feridas externas, mas machuca bastante. Ainda mais quando é de dentro da própria família, porque você tem uma ligação sentimental com as pessoas e elas acabam te machucando só pelo simples fato de você amar alguém que é do mesmo sexo que você. Você ainda está meio insegura de se expor bastante e ainda vem essas críticas e apontamentos e xingamentos e você fica meio mal. Mas depois você vai dando para conciliar, tentando não absorver as coisas e vai em frente. Algumas pessoas dizem que tem os gays e tem os viados, né? Tem as lésbicas e tem as sapatões, né? Só que eu acho que também é uma questão de princípios, que às vezes as pessoas se portam de uma maneira e querem cobrar da sociedade outra coisa, entendeu? Tipo, eu sou lésbica, só que às vezes eu posto uma coisa no Facebook que degrine a minha própria imagem, entendeu? Como lésbica, assim. Então eu acho que às vezes as pessoas mesmo se colocam para baixo, então acabam denegrindo a imagem assim do grupo. Já que a gente está impondo respeito à sociedade, eu acho que a gente também tem que agir como tal, tem que se dar o respeito primeiro. Então eu acho que às vezes isso não acontece, entendeu? Por isso que acaba tendo essa questão da diferença entre próprio classe LGBT, entendeu? Pensar se existe preconceito entre os próprios gays é meio que um pensamento muito vago, porque eu acho que existem sistemas opressores bem maiores, que é o machismo e o racismo, que acaba que engloba e engole essa comunidade, né? Se você pensar se um gay à parte, ele vai isso meio que induz como se ser gay fosse outra coisa além de sua opção, só como orientação de gênero, sabe? Era como se ser gay fosse algo a mais, mas se você é racista ou se você é machista, quando você é gay, você vai se tornar um gay machista, um gay racista, tipo. Então, os gays, eles acabam que absorvem isso e gay negro sofre mais preconceito do que um gay branco, enquanto um gay pobre sofre mais preconceito, enquanto o gay afeminado. Então, esses sistemas opressores maiores acabam que engolem a comunidade LGBT. Querendo ou não, a sociedade tem, eu acho que é uma má mania de colocar regras e tabus dentro das coisas. Se você é gay, você vai seguir esse quadrado. Se você é lésbica, você vai ficar dentro desse quadrado. Se você é travesti, você vai ficar dentro desse quadrado. E, na verdade, as pessoas são livres para fazer o quadrado que elas quiserem. Eu acho que hoje a sociedade compreende, sim, que ser gay não é uma doença mental ou do psicológico e também não é uma perversão, como era considerado em 1973. Né? Eu acho que elas encaram de uma forma meio que obrigada. Eu acho que tem aquele receio de levar assim, um processo, se eles forem meio diferentes, uma reação meio diferente, entendeu? Eu acho que a mídia está tentando um pouco expor isso, né, para as pessoas, mas da mesma forma que tem gente tentando falar, tem gente tentando oprimir. Então, cada dia vai ser mais forte. Pessoas tentando falar e pessoas tentando oprimir as que estão falando. As leis estão mudando sim e precisam ser mudadas ainda mais. Só que acho que o nível de aceitação e de não só aceitação, mas sim de empoderamento, de falar que ser gay não é algo ruim, não é algo tão incomum, é natural. A sociedade já está bem mais evoluída, né? Porque muitas pessoas já conseguem se assumir e antigamente isso não acontecia. Mas eu acho que eles têm muito mais um medo do que realmente um total respeito. Eu acho que eles meio que engolem, assim. Eu acho que as pessoas deveriam aceitar, ouvir opiniões diferentes, saber que existem pessoas diferentes e aceitar essas coisas. E saber como falar, por exemplo. Nem toda opinião você fala, essa é a minha opinião e eu vou falar porque ela é a minha opinião, acabou. Você tem que saber se a sua opinião não afeta a outra pessoa. Eu acho que a gente deveria ver a questão daquilo que nos faz bem, entendeu? Tipo, se o amor realmente é um amor importante, ou então eu acho que o amor deveria ser o principal. Acho que não deveria ser questão, homem não pode namorar com homem, mulher não pode namorar com mulher. Eu acho que não, se faz bem a pessoa, então abraça a causa, entendeu? Tolerância e respeito. Eu acho que é o que poderia mudar o mundo se as pessoas conseguissem ter noção de que o direito do outro precisa ser aceito e que crença nenhuma tem a possibilidade de impedir que alguém seja feliz
dependendo da sua escolha. A gente tem que se apegar àquilo que nos faz bem. Uma frase que eu quero tatuar em mim é ancore-se no que te faz bem, porque essa frase apareceu na minha vida assim que eu me descobri como bissexual, né? Então, eu acho que encaixou super bem com o tempo que eu me descobri. E é uma coisa verdadeira. Se a sua profissão lhe faz bem, então fica com ela. Se aquela pessoa te faz bem, fica com ela também, entendeu? Se aquele estilo de vida é bom pra você, então se ancora nele. Você saiba o que você quer, depois você entenda que as outras pessoas também têm as suas escolhas e que você consiga conciliar isso. Sempre terão pessoas diferentes de você e você precisa respeitar isso. O meu lema é resistir e empoderar. Você tem que sempre resistir e nunca deixar de andar de mão dada com alguém que você gosta por ter medo de ser agredido ou deixar de usar uma roupa que você pretende por medo de ser chacota de alguém. E empoderar é ser feliz sendo o que você é e dizer que as pessoas precisam se valorizar essa diferença, que é isso que constrói uma nação e uma cultura bonita, divertida e alegre de ver. A gente tem que ser aquilo que a gente é, se ancorar naquilo mesmo de verdade, ser feliz, porque até o momento que a gente se esconder de si mesmo, a gente não vai encontrar felicidade nenhuma.